Certamente podemos dizer que você que nos assiste agora já comprou ou ganhou uma orquídea de presente, dessa de supermercado ou floricultura. Com certeza, por causa de nossas dúvidas recorrentes, também podemos afirmar que muitas vezes cometemos grandes erros com orquídeas compradas ou recebidas de presente, pois temos muito amor e dedicação para essas lindas flores. Acontece que você tem pressa em replantar, adubar, regar e tomar os devidos cuidados a fim de conseguir uma linda e longa floração. Mas a planta mesmo assim não cresce ou demora para dar novas flores. Fique tranquilo, você não é o único ou única a enfrentar esse probleminha. Por isso resolvemos dividir essas dicas com você, pois são maneiras muito simples de ajudar as orquídeas a crescerem rápido em sua casa ou orquidário pessoal, desde que, é claro, seja um local fresco e ventilado. Aproveite os espaços abertos e com cobertura em sua casa, elas não gostam de chuva. Não mova o vaso de um lado para o outro, tentando encontrar o melhor lugar para ela. Deixe as plantas se acostumarem com o novo ambiente e absolutamente não devemos adubar ou regar as plantas quando as recebemos ou trazemos para casa, porque o ambiente é alterado e isso afeta muito o desenvolvimento da orquídea. As flores muitas vezes vão fechar imediatamente, seus botões vão abortar. Quer dizer, vão amarelar e cair antes mesmo de abrir. Isto porque suas funções metabólicas param de receber água e fertilizantes. Então, quando você corre para fertilizar, regar e cuidar bem, a orquídea não vai absorver. E isso afetará muito o crescimento da planta, ficando sujeito inclusive até a morrer. Quando não adubarmos e regarmos por uma semana, criamos uma forma de ajudar as plantas a prevenir muito bem as doenças fúngicas e dar condições para que cresçam raízes saudáveis, habituando-se ao novo meio ambiente. Afinal, você não sabe como era o antigo ambiente, como o criador de orquídeas cuidava da fertilização e da rega. Então, quando as trouxemos para a nossa casa ou orquidário, temos que deixar as plantas descansarem e se adaptarem durante cerca de uma semana, e após isso, aproximadamente, basta adicionar uma quantidade suficiente de água para irrigar e criar um clima úmido ao seu redor. Podemos somente borrifar as folhas, e isso é ótimo, a planta crescerá muito rapidamente porque as orquídeas são tolerantes à seca. Quando a temperatura está ótima, os estômatos se fecham imediatamente, para evitar a evaporação da água. Então essas folhas podem até murchar, mas você pode ter certeza de que a planta terá muito mais resistência e facilidade de crescer. E na terceira semana você replantará a planta, pois até agora a orquídea precisou se adaptar melhor ao novo ambiente, para ajudar a manter as funções metabólicas do seu organismo vegetativo. Após esse tempo, a recepção de fertilizantes e água de irrigação é muito boa. Então você pode ter certeza que as plantas vão crescer muito rápido e resistentes. E para essas orquídeas industriais controladas por temperatura, umidade e luz ideal, cultivadas com diferentes tipos de plantas, torna-se fundamental realizar esse processo. Quando você quiser que sua orquídea continue crescendo com musgos ou cascas de pinos, devemos controlar bem a umidade, temperatura e luz de acordo com a planta está habituada. E quando entrar no novo ambiente, ela se adaptará mais facilmente ao novo ambiente externo. Você deve remover o antigo material de plantio da orquídea. Em seguida, corte as raízes danificadas e as raízes secas, ao plantar essas lindas flores. Tudo o que você precisa fazer é ter paciência.
porque a partir do estágio de crescimento e desenvolvimento haverá todo um processo. Então, se você tiver paciência, a planta vai crescer muito mais rápido no meio ambiente novo. E se você for cuidadoso, podemos dizer para você mergulhar na água por um período de 3 a 5 dias para retirar a sujeira no meio de envasamentos e usar vasos bem drenados, com certeza. O substrato a usar vai depender muito do lugar que você mora. Se for em lugares muito quentes ou o tempo está seco, podemos usar um pouco de musgo ou turfa de coco no vaso. A casca de pinos é um bom substrato também para ser usado no replante dessas orquídeas. Para ajudar a planta a manter a umidade e desenvolver-se sadias, use água levemente adubada, pois assim as funções se multiplicarão, isto é, vão alimentá-la e mantê-la úmida. Sempre temos que continuar a colocar as plantas em um local fresco, ventilado e leve. Isto também ajudará nossas plantas a remover fertilizantes, resíduos orgânicos. Este processo ajudará as plantas a absorver melhor os novos fertilizantes e quando as plantas estiverem gradualmente estabilizadas e adaptadas ao ambiente melhor, você pode usar fertilizantes orgânicos. Podemos orientar para que você fertilize ou adube as plantas uma vez a cada 2 semanas, para ajudar as plantas a terem o crescimento acelerado. Com essa maneira simples, mesmo que você as plante em vasos diferentes, as plantas ainda vão crescer muito bem. E quando se adaptar ao novo ambiente, o metabolismo será melhor. E para ajudar as plantas a absorver facilmente os fertilizantes, você absolutamente não deve fertilizar ou adubar quando o meio de cultivo ou substrato estiver seco. Temos que manter regularmente a umidade ao meio de envasamento, o que ajudará a planta a absorver muito bem os fertilizantes, o que leva facilmente à formação e desenvolvimento de raízes saudáveis. As folhas são sempre fortes, saudáveis e verdes e são condições favoráveis para formar o desenvolvimento de flores. Faça isso e tenha suas orquídeas sempre sadias, fortes e produzindo muitas flores. Boa sorte!